Ela saiu. Saiu. Não, saiu. Foi que ele tá gravando. Agora tá gravando. Agora tá gravando. Oi! Cheguei. Oi. Pessoal, Oi. bom dia então para vocês. Bom dia, pessoal. Vou pegar meu paninho aqui, vamos apagar essa parada aqui. Então agora tá valendo, hein? Tá valendo agora. Então é o seguinte, a gente vai revisar bactérias e bacterioses. Bacteriose não sei se vai dar tempo, mas vamos ver bactéria. Bem legal, bem pente fino mesmo, tá? Deixa eu achar aqui. É um dos assuntos que mais são cobrados. Fala, Rafael. Falou aí? Não, eu tô procurando no meu caderno aqui. Hugo, Tá. Eu. Então, ó. olha no grupo aí rapidão que eu mandei aí, me explica isso aí. Reino Monera. A letra, tamanho, ok? Tá bom, tá bom. Tá Tá bom. bom, né? Tá bom. Fechou, então. Características gerais. Quem lembra aí das características gerais? Tá Tem aqui que no sair, caderno. né? Unicelulares, procariontes. Não, usa caderno, não. Vamos aqui na cachola mesmo. Vamos na cachola. Alguns autotróficos, Características outros heterotróficos. gerais. Procarionte. São Decompositores, 6 procariontes. Unicelulares. Unicelulares. decompositores, Mas existe um tipo muito particular que é multicelular, tinha na tarefa de ontem. Seres procariontes Celulares. Coitado, Bom, não tem Rafael, dúvida. porém, Rafael, características gerais, tá? Comum a Sim. todos, basicamente. Tem heterotrófico. exceções. A gente vai falar das exceções aí. Sim, sim. Beleza? O que mais? heterótrofos, Heterótrofos. Sim, sim. Só heterótrofo? Não, tem E alguns autótrofos? autótrofos também. Os autótrofos também. Opa, existem também bactérias autótrofas. Que mais? Que mais? Que mais? Lembra? Ciclagem de nutrientes. Tem produtores, consumidores e Compositores. seres Aeróbico? Anaeróbico? Decompositores. É. decompositores. Saprófagos, não é isso? Opa! São seres saprófagos. O que é isso? Decompositor. Ah, tá. Compõe matéria morta. Da hora. Né? Ah, que palavra difícil. Coloca decompositor logo. É, dá pra lembrar. Aprendi O com que você. mais? Que mais? Que mais? Tem mais coisa aí? Só lembro disso, professor. Basicamente, né? É. Bom, eles podem ser. Tem vários, né? Eles podem ser divididos em Comparado- bactérias e cianobactérias. Vamos colocar aqui, ó. Fermentadores Ah, verdade. Não lembrava. e etc. Tem mais coisa, né? Vai ter um chatinho que vai olhar, faltou falar esse assunto aí, entendeu? Então a gente mete um etc. para aliviar essa parada aí, tá bom? Então vamos lá. Por que ele é procarionte? Rapidinho. Por que uma bactéria é procarionte? Que não possui carioteca. Porque não possui Carioteca. carioteca, Carioteca, o material genético que fica disperso no envelope citoplasma. nuclear ou membrana Isso aí. nuclear. Nuclear. Certo? Sim. Não Isso aí. possui. Então, de boa. Pô, comprei um monte de pincel, vou usar aqui, velho. Olha aqui o laranja. Olha o laranja. Procarionte. São seres do quê? Unicelular. Quer dizer o quê? Possui uma única célula. Eles são uma única célula. Se virar no ambiente, uma única célula consegue metabolizar, fazer todos os processos em uma única célula, certo? Isso. Seres unicelulares, o que mais? O que é um ser heterótrofo? Heterótrofos. Que não é capaz de produzir o próprio alimento. É, Seres que não produzem o próprio? não alimento. produz. Seres que precisam... De outro ser para obter energia. Boa, garoto! Seres autótrofos. O que seria um ser autótrofo? Antônimo Produz de o próprio prova. alimento. Existem bactérias que produzem o próprio alimento? Sim. Sim, sim. Cianobactérias, algas azuis. Opa, as cianobactérias. As cianobactérias, elas produzem o próprio alimento. O que tem dentro dela? Que Clorofila. permite... Clorofila. Boa, garoto. Podem ser decompositoras, onde vai pegar toda a matéria orgânica e decompor, devolvendo tudo novamente para o ambiente, né? Saprófitas tem a ver mais com matéria orgânica morta, né? Não está no ser vivo, por exemplo. Nós temos bactérias atuando nos seres vivos, né? E temos bactérias atuando na matéria orgânica morta, tá? Fazendo aí, são seres saprófitos. O que é um ser fermentador?
O que é fermentação? Bom, É tipo uma maneira de conseguir a própria energia? Boa. sim, Beleza. Aí vamos lembrar de respiração. As bactérias, quais são os tipos de respiração que ela pode ter? Aeróbia, anaeróbia. anaeróbica, com certeza. E aeróbica. E aeróbica. É, e Alguém falou aeróbica. aí. Pois é. Aeróbia e anaeróbia. As fermentadoras, elas são o quê? Aeróbia ou anaeróbia? Anaeróbicas. Anaeróbicas. São anaeróbicas, beleza? As aeróbias, elas utilizam o oxigênio. Características gerais está aí. Falando de domínio. Dominam, né, os domínios. Lembra dos domínios? Vocês lembram Sim. disso aí? Sim. Arqueobactéria e eucária. Boa, mano. Então existem as árqueas. Isso. Existem Bactérias. as bactérias. E a Ou simplesmente bactéria. E vou colocar aqui Eucária. eucária. Isso é o quê, professor? Não apareceu eucária aí não, né? Faltou um pedacinho, né? Mas o que está escrito em cima? Domínio o quê? Domínio. Existem Ah, tá. 3 domínios. Estão querendo criar um 4º domínio. Lembra lá? Um 4º Para os domínio. vírus. Então, ó, os eucários a gente ignora, Nossa, tadinha. né? Aqui fica aí, tá? Quietinha aí. Quem são as arqueobactérias? Quem As são as extremófilas. São as arqueobactérias. Termófilas, ó. Halófitas e metanógenos. Tem um termo mais geral que é extremófilas. extremófilas? Boa, Naruto. Rafael com palavra difícil. Quer dizer um ser extremófilo. Quer dizer Vive em condições extremas. Extremas. um ser que vive em condições Extremo. Extremas. extremas de vida. Vamos lá? Quais são essas condições? Metanogênicas. É termófilo. Termófilas, metanogênicas. Termófilas, que mais? Metanogênicas. Halófitas. Isso. Metanogênicos. O pincel tá ficando preto, olha que da hora. Halófitas e metanogênicas. E metanogênicas. Quer dizer o quê? Que as bactérias termófilas, elas vivem em situações extremas, de extrema temperatura, né? As halófitas vivem em condições extremas de Sal. ambiente. Salinos, não? muito sal. E as metanogênicas? Metano, naturalmente. As bactérias que vivem em ambientes de decomposição. Alguém está me ouvindo? Vivem em regiões de água parada, dão lago, um tanque. Vivem também no tubo digestivo de insetos. Vivem no tubo digestivo de insetos. Tá? As bactérias verdadeiras. O que vocês lembram das bactérias verdadeiras? Quem que tá fazendo esse barulho estranho? Tem alguém Tá muito pegando som. no microfone. Eubactérias. Tem bactérias em forma de Cocos. Cocos, bacilos, vibriões, Tem bactéria em espirilos. forma de bastão. Bacilos. Tem bactéria em forma de vírgula. Vírgula. De E espirais. Espiral. E tem bactéria em forma de espiral. Correto. Certo? Então tem um coquinho, diplococcus, Coquinho. staphylococcus, streptococcus. Cocos. E aí vai embora. um monte de Vacinas coco. também. Coco. Não, Isso é não o que for, vacinas. né? Não. Bactéria em forma de bastão. Bacilos. Lactobacilos. Lactobacilos. Lembra do Yakult? Casei xirota. Né? Yakult com leite fermentado. Uma delícia, né? Fala aí. Não. Lactobacilos. Bactéria em forma de vírgula. Vibriões. 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 Milhões. E bactéria em forma de espiral. Espirilos. Espirilos. Então, Tem outro nome, mas eu não vou dizer. tem. Outro. Tá bom, né? Tá bom. Quando você espirra. Comentar aí. Então, galera, estrutura dos domínios, nós temos as arqueobactérias e as eubactérias. Falando agora das estruturas, vamos pegar um bacilão, um bacilo bem da hora, vou desenhar ele aqui. Vocês estão copiando? O outro lado. Já comprei. Peraí, tô associando a câmera que eu vou tirar uma foto. Calma aí. Tirar print, gente. Ei, só avisando aí, tem gente aí que tá com o celular em pé, tá? Se você deitar ele, você vai ver a lousa inteira. Não. Se eles Fala aí, pararem professor. de falar, aparecendo um monte de coisa aqui.
Deitaram aí a lousa? Ô, a lousa. Deitaram aí o celular? Não, porra. Fica saindo a câmera toda hora. Ah, alguém tirou a foto. Eu tirei. Não, não apaguei ainda. Eu copiei, eu te mando depois, Rafael. Dá um print aí. Tá bom. Merda. Ô, gente, essa aula tá sendo gravada, cara. Olha aí. Olha a besteira. Ah, Ah, tudo do caboclo, cadê do caboclo? A gente tá emocionado. Eu tô emocionado aqui. Xingamento. Eu tô copiando, então. Dá pra parar de falar, fica aparecendo o nick aqui. É só fixar a câmera no professor. Isso, vamos lá. Então vamos desenhar uma bactéria. A bactériazinha, ela tem um sistema trilaminar. Quando eu falo trilaminar, são sistemas de revestimento. Possuem três sistemas. A mais externa, qual o nome que nós damos para ela? A mais externa? Cápsula. A mais externa é a cápsula. Existe uma membrana intermediária. Qual o nome dela? Parede celular. Parede Parede celular. E a mais interna? Membrana. Membrana plasmática, ou membrana celular. Então, a cápsula é a mais externa. Vocês estão vendo esses pontinhos aí? Representam o que mesmo? Pelo. Pilis, tá? Essa membranazinha interna, ela apresenta uma invaginação. Vocês lembram dessa invaginação que a gente comentou? Sim. Adoro. Essa invaginação, tem pessoas que dizem que existe, tem pessoas que dizem que não existe. Porém, se aparece na prova para você que existe, qual é a função dela? Qual o nome dela primeiro? Mesossomo? Mesossomo. Mesossomo. Para que serve essa estrutura? Tem a função de várias organelas. Pessoal, ela tem a função de respiração, tá? Atua a função de respiração. Eu já vi livros dizendo que é como se fosse o lisossomo, como se fosse a mitocôndria e como se fosse o complexo de Golgi aqui, atuando. Então, vai exercer função de digestão, se é lisossomo, vai exercer função de respiração, se é mitocôndria, e vai exercer função de armazenamento, se é complexo de Golgi, e síntese, e liberação, secreção, tá? Então, basicamente, lisossomo. Beleza, vamos para o material genético. Tipos de material. Tipos. E aí? Professor, o que está escrito do lado de eubactérias Eubactérias? no domínio? Eucária. Ah, tá. Eucarioto. Não faz parte agora do aula. Então, eu tenho cápsula, parede e membrana. Na membrana, eu tenho uma invaginação. Essa invaginação chamada de mesossomo. Ela, às vezes, aparece em alguns editoriais, alguns livros. Às vezes, ela não aparece. Porém, a função dela é de função de digestão, secreção e respiração, tá? O que aparece nos livros aí. Vamos falar agora de material genético. Quais são os materiais genéticos que a bactéria... Plasmídio. Então, nós temos Acho que é Nucleóide. circular. Qual o nome dele? Plasmídio. Nucleóide. E a gente tem um material genético, o que garante a identidade da bactéria. Ela ser bastão, aqui, ó, essa informação, ela tem um perfil de bastão, tá aqui, ó, é o nucleóide dela, beleza? DNA principal. E aí, o que nós temos mais? O que nós temos mais? Várias estruturas. Nós temos mais o quê? Ribossomo. Ribossomo. Existe citoplasma também, né? Ribossomos, como disseram aí. Citoplasma, tudo isso aí, tá? Glicogênio, substâncias aí do citoplasma. Então, basicamente, a estrutura da bactéria é essa, certo? Basicamente. Falando de reprodução, como é que as bactérias reproduzem? Tanto sexuada quanto Pode ser assexuadamente. sexuado, quanto assexuado. A reprodução... Vou colocar em cima. Reprodução. Ela pode ser tanto assexuada
assexuada quanto Sexual. sexuada, olha aí. Sabiam disso aí? Sexuada. Sim. Tem gente pensando besteira aí. Sexuada. Como é que a bactéria, velho, pode reproduzir sexuadamente? Análise. Para as bactérias, qualquer troca de material genético já é considerada sexuada, então. Para que ocorra a reprodução sexuada é necessário apenas compartilhamento de material genético. Não é não, Rafael? É isso aí. A assexuada, ela não precisa disso. O que ela faz, então? Por exemplo, eu tenho aqui o DNA, o material genético está aí. Está aqui uma bactéria sozinha. Ela quer fazer reprodução. Na verdade, ela faz reprodução assexuada. O perfil biológico delas é reprodução assexuada. Porém, quando ela encontra material genético de uma outra bactéria, ou ela consegue compartilhar com vírus, ou ela consegue compartilhar de uma outra forma, fragmentos do nosso DNA, aí sim ela vai para uma reprodução sexuada. Mas normalmente, ó, a biologia dela é assexuada. Como é que chega esses nomes nas provas? Pô, é produção assexuada, mas como é que você tem que decorar esses nomes? Bipartição ou cisparidade? Bipartição, Ou cisparidade, ou fissão binária? fissão binária ou divisão binária, ou até mesmo uma simples mitose. O que é mitose? É a célula crescer, duplicar o DNA e depois dividir, né? Então, se aparecer desses nomes aí que a gente falou, é bipartição, divisão binária, fissão binária, ou divisão binária, cisparidade, ou mitose, é uma reprodução assexuada, onde o material genético ele vai ser duplicado, e ao ser duplicado, a bactéria ela vai crescendo, aí depois ela divide. Vou simular aqui embaixo, tá? Então, tá aqui a bactériazinha inicial, tá aqui o material genético, e aí depois ela vem, estica, ela cresce, e ela, o que ela faz com o material genético? Ela duplica. E quando ela duplica, o que ela faz? Ela se divide. Dividindo, produzindo duas novas bactérias. Tá? Reprodução assexuada. Como seria no caso da reprodução sexuada? Vou apagar tudo. Conjugação ou transdução, quando tem um vírus intermediário, enfim. Vamos lá. Bacteriófago. Tô feliz. Então, na reprodução sexuada. Aqui, ó. Sexuada. Na reprodução sexuada... Deixa eu só melhorar aqui meu A aqui, que tá... Agora tá gelando. O que está acontecendo? Na reprodução sexuada, a gente vai ter conjugação, transdução e transformação, tá? Conjugação. Vamos falar conjugação primeiro. Como funciona a conjugação? Então, eu tenho duas bactérias. Então, tenho duas bactérias. E aí, elas resolvem compartilhar material genético. Então, está aqui o nucleóide e está aqui o plasmídio. Aí ela fala assim, opa, eu vou duplicar o meu plasmídio. E ela vai e duplica o plasmídio. E essa outra bactéria está aqui. Vou desenhar, colocar aqui uma cor diferente, simbolizando que ela é um outro tipo de bactéria. Tem uma outra carga genética. E aí, o que eles criam? Uma ponte. Reprodução por conjugação, você vai lembrar de ponte. Ou até mesmo pile. Então, quando se cria uma ponte, ou quando se cria, a gente chama de pile, porque vai te lembrar os piles, né? Permite o quê? A passagem do material genético duplicado de uma bactéria para outra. Tá vendo esse material genético duplicado aí? Ele vem para cá, ó. Ele vem para cá. E quando ele vem para cá,
nós configuramos o nome das bactérias de duas formas. A bactéria que doa é chamada bactéria macho, e a bactéria que Não sei nada. fêmea. E normalmente na natureza, né, na biologia, quem fornece material genético geralmente são os machos, e quem recebe são as fêmeas. Então eles colocam bactéria macho, provedor do plasmídio, bactéria fêmea, receptora do plasmídio. Beleza? Aí eu tenho bactéria tipo 1. Aí eu tenho aqui uma bactéria tipo 2. E quando esse material genético chega aqui na bactéria tipo 2, o que ela vai fazer? Ela vai somar plasmídio. A bactéria ela vai somar isso aqui, ó. E quando ela soma, ela vai crescer. Ela vai misturar. Então ela vai pegar Mistura. o plasmídiozinho, o pretinho aí, junto com o amarelinho. E aqui o DNA dela. Fez isso. E aí, uma vez que ela assimilou, ela vai duplicar isso. Então, vou ter aqui, ó. Peraí. A gente vai ter aqui material genético duplicado. Outro aqui. E aqui, e aqui. Entendeu aí? Agora o que vai acontecer? Divisão. Produzindo aí o quê? Duas novas bactérias. Bactéria tipo 1, pegou material, forneceu material para tipo 2, a bactéria tipo 2, ela pegou o material, duplicou ele, tanto o plasmídio quanto o nucleóide. Depois dele duplicado, vai dividir, produzindo quem agora? Quem agora? Duas A bactérias. bactéria tipo? 3. Bactéria tipo? Estão comigo? Estão comigo, galera? Estão comigo? Tá comigo? Não. Produz bactéria tipo? 3. Pô, vocês estão dormindo aí, velho. Tô adivinhando que é 3. Oi, oi. Adivinha que é 3. É lógico Aí que ele é 3. fala 4. Eu nem sei agora- se os agora caras três estão me ouvindo. Olha aí. Então eu tenho aqui agora bactéria tipo 3. 3, mano. Pô, o pessoal disse aí, ó. Reprodução sexuada é o que permite a Variabilidade genética. variabilidade genética. Pô, mas como explicar essa variabilidade, velho? Nas bactérias? Simples. Essas bactérias conjugando o material genético, ela incorporando, essa bactéria 2, ela incorpora. Depois que ela incorpora, ela duplica, consegue duplicar aqui para ela depois ela dividir. Aí depois que ela divide, essa bactéria aqui é a mesma dessa aqui? Rapaz, Não. Não, mano, totalmente diferente. É um material genético diferente. Aqui, ó, ainda tinha um plasmídio original da 2, só que estava chegando esse da 1 aqui, ó. E no que mistura, não vai parecer nem com a 1 nem com a 2, e sim a 3. O que eu vou colocar para vocês na prática aqui de informação? Já viram falar em antibióticos? vai. O que seria antibióticos? Para que servem os antibióticos? Hã? Para que servem? Matar bactérias. É, a definição mais simplória que existe, mas... Elas destroem bactérias, certo? Então, Ou impedem a reprodução dela. se você está com uma infecção e ela é bacteriana, antibiótico. Então, os antibióticos, eles vão detonar, eles vão tentar matar as bactérias de tal forma para limpar do teu corpo. Só que, ao mesmo tempo, ocorre um processo de seleção natural. Como assim seleção natural? Se eu tenho um antibiótico aqui, ó,
Se o meu antibiótico ele tem um poder de escala 6, é um antibióticozinho fraquinho que os médicos geralmente passam, os de entrada, né, os antibióticos de entrada, tem escala 6. Então, o que acontece? Bactérias que têm resistência até 6, já era, elas vão morrer. Porém, existem bactérias que têm resistência maior, que tem uma resistência 7, tem uma resistência 8, tem uma resistência 9, no caso, as superbactérias. Mais 8 mil. O antibiótico de nível 6, de escala 6, ele não vai conseguir chegar aqui, não vai conseguir destruir essa bactéria, certo? E aí, é necessário um antibiótico mais forte, escala 10 aí, para tentar frear essa superbactéria. A gente está numa realidade que praticamente não existe mais antibióticos que conseguem frear as superbactérias. Existem superbactérias por aí que são extremamente resistentes. Então, o que você tem que entender aqui? Que a cada dia que passa, as pessoas tomando remédio zoado aí, todo errado, toma só 3 dias, ao invés de tomar todo o ciclo, né, de antibiótico, e quando a pessoa interrompe, as bactérias elas vão sofrendo o processo de resistência. Então, aquela bactériazinha que ela morria com aquele antibiótico, e aí você vai, interfere o tratamento, ela não morre, e ao mesmo tempo ela adquire resistência, entendeu? E aquele mesmo antibiótico já não serve mais para ela. Ela precisa de um antibiótico mais forte, uma escala mais forte, para conseguir frear, matar, destruir. Porém, o que vai acontecer daqui 50, 100 anos? O que vai acontecer? Essas bactérias simplesinhas que a gente conhece no ambiente, os antibióticos vão matar todas, e o que vai sobrar, seleção natural, vivem as mais adaptadas, e vão sobreviver são as bactérias de escala maior. A gente está numa situação onde existe remédio para frear, e ao mesmo tempo esse remédio está contribuindo para a seleção natural, produzindo bactérias muito mais resistentes. Olha a problemática disso. São vocês que vão resolver isso aí, tá? No futuro. Tá? Qual que é a escala da penicilina? Oi? Qual a escala da penicilina? Eu não lembro a escala da penicilina. Mas aqui, eu dei só um exemplo. Vocês entenderam, compreenderam aqui a situação aqui? Não. Sim. Tá? Sim. Mas, por exemplo, vou te falar da tuberculose. Por que a tuberculose é uma doença muito grave? É uma das mais graves, assim, na questão da Organização Mundial de Saúde. Elas se preocupam demais com essa doença. Por que a tuberculose é muito séria? Porque uma vez que a pessoa interrompe o tratamento, é complicadíssimo para curar, entendeu? É o bacilo de Koch. O bacilo de Koch é uma bactéria difícil demais de tratar. O tratamento é longo, ele é extenso, então tem pessoas que desistem do tratamento, a bactériazinha que for lá, ela sofre resistência e já era. Tá? Beleza aqui? Tranquilão? Então, conjugação, tá? Vamos agora para transdução. Pode apagar? Maione, polvini. Pode. Só um minuto. Calma aí. Vou botar uma fotografia. Mas se alguém já tiver e quiser mandar uma fotografia. Eu já... Ah, não. Peraí, fala alguma coisa, professor. Oi, mano. Tá aí, gravado? Melhor. É porque aparece a tela maior da pessoa que fala. Então. Entendi. Na casa tudo da... É que você tem que A colocar tela fixo dele. aí. Isso, fixa a minha tela, que não vai ficar um monte de gente aí aparecendo. Aê. Ficou de boa agora aí? Sim. Com o tempo a gente vai pegando a manha. Até eu tô aprendendo um monte de coisa. Agora o quê? Transdução. Como seria a transdução? Então eu tenho um bacteriófago, tem um bacteriófagozinho, tá aqui o bacteriófago. O que é um bacteriófago? Um vírus que parasita bactérias. Um vírus que parasita bactérias. Estou desenhando a bactéria primeiro, tá? Só avisando. Eu tenho aqui um bacteriófago. Como é que ele é da hora? Vou colocar aqui um olhinho para ele mal, assim, um chifrezinho, uma boquinha. Ele é muito mal. O material genético dele, eu vou pintar ele de azulzinho aqui, de laranja. Beleza. Qual relação tem na reprodução sexuada por transdução com vírus, cara? Falando disso, tem muita gente que acaba errando em prova, tá? Achando que um bacteriófago é uma bactéria.
Então já deixo claro para você que os bacteriófagos não são bactérias, são vírus, mas são vírus que atacam. Bactérias. Bactérias. Eu errei. No meu vestibular na época que eu fiz, eu falei, pau, fiquei puto, fiquei chateado pra caramba, porra. Como é que eu vacilei assim, velho? Achei que era bactéria, entendeu? Se eu estudasse um pouquinho mais, eu teria mais conhecimento. Então, o material genético viral, ele entra na bactéria. E aí, como a bactéria ela é bobinha, para muitos aspectos ela é bobinha, ela tem o plasmídio dela, o que vai acontecer? Ela vai incorporar o material genético no plasmídio. E ao incorporar esse material genético viral, aí a casa cai. Lembrando que um bacteriófago é um adenovírus, aí ele tem DNA, vai incorporar com plasmídio. A partir daí, a bactéria ela muda a identidade dela, porque ela tem material genético viral, tá? Vamos para a prática. Existe na biologia agora molecular uma técnica que os caras descobriram. A bactéria ela tem um sistema imunológico, velho. Ela desenvolveu tipo um sistema de defesa. Quando o vírus ele vai jogando material genético, existe uma técnica que a bactéria faz, que ela vai picotando, ela vai tentando destruir o material genético viral para que ele não atue dentro dela. E aí ela não morre, ela nem vai morrer. Porque quando ela morre, é quando o vírus entra em atividade, e aí o material genético do vírus fala, ei, pode produzir um monte agora de novos vírus. E ela vai produzindo vírus. Chega um momento, a bactéria ela sofre lise, né? Ela estoura, ela quebra, liberando novos vírus no ambiente. Só que ela desenvolveu um mecanismo de defesa, e quando o material genético ele está entrando, o que acontece? Ela produziu uma proteína DNA. Quem lembra do nome aí? Eu passei isso aqui na aula. É a CRISPR. CRISPR, né? É a CRISPR-Cas9, tá? Essa CRISPR-Cas9, ela revolucionou a biologia, a ciência em 2015. Descobriram ela e ficaram, assim, em êxtase. Pô, caramba, o que essa proteína DNA faz? Ela consegue editar o DNA, a gente consegue sequenciar o que a gente quer, consegue tanto tirar quanto colar bases, né, de material genético. Então, uma vez que a bactéria desenvolveu esse mecanismo aí, ela desenvolveu tipo um sistema imunológico dela muito primitivo, tá? Então, falando de CRISPR-Cas9, o que ela proporciona hoje para a ciência? O que ela está tendo de benefício? O que vocês viram sobre isso aí? Usar mais o material genético da bactéria? O que as pessoas estão fazendo com a CRISPR hoje? No caso, o que os cientistas estão fazendo para o nosso benefício? Produção de antibióticos? Não sei. Vacinas, antibióticos. Mais até. Cientistas descobriram um bisturi molecular. O que é o bisturi molecular? É você pegar o teu DNA, cortar onde quiser. Você corta onde quiser. Existem regiões chamadas de regiões de palíndromos, onde eu tenho lá citosina, guanina, timina, adenina, timina, guanina, citosina. Vou dar um exemplo aqui, tá? Adenina e timina. O que são regiões palindrômicas? Regiões palindrômicas são regiões onde são demarcadas para que ocorra o corte. Então, toda vez que tiver essa mesma sequência aqui, ó, vem esse bisturi molecular, ele vem e faz isso, ó. Quando ele vem e faz isso, a molécula se rompe, ela se abre, entendeu? Ele consegue cortar aqui, ó. Então, regiões de palíndromos. Regiões de palíndromos, tá? Vai e corta. Então, como eles aprenderam que através dessa técnica, eles podem editar o DNA de qualquer ser humano, de planta, de
de qualquer tipo de animais, os caras estão até zoando, velho, com isso. Nos Estados Unidos estão produzindo peixes com características de luminescência. Pega lá do vagalume, e o material genético no vagalume e incorpora no peixe, tá? Eles estão fazendo várias técnicas. Tem até um documentário na Netflix que fala sobre isso aí, a questão da CRISPR. Porém, hoje, isso aí ocorreu um processo de evolução. Hoje já tem a Prime Editing. Prime Editing. E aí foi evoluindo, né, a ciência e tal, aí perceberam que essa molécula ela é muito grande, ela era pesada demais, tinha um peso molecular, assim, que atrapalhava, às vezes, determinadas técnicas. E aí, a CRISPR-Cas9, ela foi a precursora. Ela surgiu e ela foi sendo utilizada, porém, está surgindo outras proteínas DNA que estão sendo mais eficientes. Aí surgiu a Prime Editing, e hoje, atualmente, surgiu hoje a Cas9. Atualmente tem essa aqui, ó. Então, essa Prime Editing é uma derivada da CRISPR-Cas9? Isso, muito parecida. Só que descobriram recentemente essa aqui, ó. Os caras descobriram um tipo de bactéria muito pequena, que ficava em rochas sedimentares e tal. E aí, ela é muito pequena. E perceberam que essa CRISPR-Cas9 nela, que eles colocaram o nome de Cas9 ou Cas9, eles viram que o peso molecular dela era muito menor. E que a facilidade na técnica, no corte, era muito mais satisfatório, muito mais eficaz, entendeu? As técnicas eram muito mais simples. Então, isso aqui é novidade. Eu quero que vocês pesquisem aí. Vocês já vão pesquisar isso aí hoje. Na próxima aula, vocês vão apresentar para a gente, ou fazer em forma de vídeo. Ou seria da hora vocês produzirem material digital, hein? Seria legal a gente ter esse feedback aí. Pesquisar sobre a Cas9 e a Prime Editing. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, estou falando de reprodução sexuada por transdução. Tá? É quando a bactéria ela incorpora material genético diferente, como ela conseguiu conquistar proteína DNA, enzima DNA, características onde ela consegue se proteger de um invasor, que é o vírus. Tá? E a gente está utilizando essas técnicas, esse sistema imunológicozinho da bactéria, e usando como bisturi molecular para fazer ciência, para fazer benefícios, produzir benefícios. Tá? Beleza? E por último, a transformação. Como é que funciona a transformação? Quer dar um print aí? Vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui. Tem mais lousa, né, velho? Sim. Vou fazer aqui, ó. Então, a transformação... Palavra-chave. Fragmento de DNA. Então, o exemplo que eu posso passar para vocês de transdução é um exemplo já moderno, bem atual. Está muito atual isso aqui. Isso aqui, atual demais. Porém, vai cair na prova de vocês, falando sobre transformação, reprodução sexuada por transformação, vai estar caindo um assunto sobre fragmentos de DNA, uma técnica antiga ainda, tá? Uma técnica antiga, que é assim, ó, tá lá uma colônia de bactérias, várias bactérias lá, e aí, o que eles fazem? Por exemplo, eles querem produzir insulina. Todos nós sabemos que a insulina hoje, ela é sintetizada por bactérias, certo? Vocês sabiam disso aí? As bactérias nos ajudam na produção de insulina? Não. Não só insulina, cara. Hormônio de crescimento, que é o hormônio de GH e tal. Tem uma empresa dinamarquesa, o nome dela é Novo Nordisk. Ela veio a dinamarquesa, ela veio da Dinamarca para o Brasil
com o intuito de atender as demandas de produção de insulina. E aí ela produzia insulina, mas ela usava suínos. Ela tinha uma granja suína, e aí eles pegavam o porco, e aí eles tiravam a insulina do porco, e aí conseguia isolar, né? E aí vendia nas farmácias. Só que aí tinha pessoas que tinham alergia, resistência, porque a insulina suína, ela não é 100% igual à insulina humana. Tinha problemas. E aí foi avançando a tecnologia e eles descobriram que através de uma enzima de restrição, eles poderiam cortar o nosso DNA. Então, o que eles faziam? Eles iam lá na célula onde a gente produz insulina. Qual o nome da célula? Quem lembra aí? Qual o órgão primeiro? Qual é o órgão que produz insulina? O órgão pâncreas. Hã? É o pâncreas, né? Pâncreas. Então, eles iam lá no pâncreas, chegava lá na célula específica, nas células beta. Então, tinha uma célula lá beta. Tinha células beta e células alfa. Células beta produz insulina, células alfa produz glucagon. Então, por que eles sabiam que determinadas regiões estavam produzindo insulina? Porque ocorria a secreção do hormônio. Aí eles iam lá, pegavam essa célula, e aí dentro da célula, vocês já estudaram regiões de heterocromatina, eucromatina? Vocês lembram disso aí? Eucromatina, Vagamente. DNA, heterocromatina. Nosso núcleo, então tá aqui o DNA, tá aqui a célula, tá aqui o núcleo, tá aqui o nosso DNA. O nosso DNA, ele tem uma região nele que vai estar mais escura, mais densa, a gente chama de heterocromatina. Vai ter uma região mais clarinha, onde o DNA está mais solto. A gente vai chamar de eucromatina. A porção de eucromatina é o DNA que está funcionando. O que ele faz? O que o DNA faz? Para produzir hormônio, insulina. Então, o DNA, quando ele está dormindo, quando ele está inativo, ele está na forma de heterocromatina. Ele está lá todo enroladão. Quando ele entra na forma de eucromatina, o DNA ele se abre, porque ele precisa fazer a transcrição. Ele precisa pegar a receita da insulina que está no DNA, produzir um RNA mensageiro, que tem a receita todinha para insulina, entendeu? Então o DNA ele fica solto. E se ele fica solto nessa região, ele vai ficar mais claro, vai ficar mais claro. O que os cientistas fizeram? Foram lá, pegaram a enzima de restrição e pegaram uma sequência genética humana que produz insulina. Pegaram essa receita lá na região do DNA, pegou o DNA, eles pegaram e jogaram a colônia. Estou dando uma ideia, estou sendo bem assim, simples, tá? No exemplo. Então, eles pegaram o material genético da insulina, digamos que esse pedacinho aqui, pegaram fragmentos, olha os fragmentos aqui, ó, esses fragmentos, e adicionaram no caldo nutritivo de bactérias. Essas bactérias, elas foram pegando esses fragmentos de DNA, caiu aqui no meio, né, na solução, aquosa e tal, e as bactérias, com o tempo, elas foram incorporando esse material genético humano, que tinha a receita para produzir insulina. O que aconteceu? Todas as bactérias começaram a produzir insulina. E o que é mais legal? Elas fazem mitose. E quando elas fazem mitose, elas duplicam o nosso material genético humano para produzir insulina e vai produzindo insulina. Tá? Então, isso funciona com insulina, funciona com outros hormônios, né? O hormônio GH, que é o hormônio de crescimento, funciona dentre outras formas aí. Ufa! Acabou, galera? Professor, Tá bem, pode... não? Tá cansado? Professor, pode só recapitular como é que é a produção assexuada? Assexuada? Uhum. Hã? Ah, nossa, eu pensei que foi outra coisa. Posso? O quê? Aquela garrafa minha, cara. Água. Não, sim, porque isso garrafa de cerveja. Já sei. 10 da manhã, fumando cerveja. Então, a reprodução assexuada é o que a bactéria faz, querido.
ela normalmente ela reproduz de forma assexuada. Uma mitose. As suas células mitóticas, elas não fazem reprodução assexuada? Uhum. Sim ou não? Sim. Sim, porque ela pega... O que ela faz? Ela quer fazer mitose, ela precisa renovar o tecido. Por exemplo, células da pele. A cada 20, 30 dias, a nossa pele ela se renova. A nossa pele ela tem a espessura de uma folha de caderno. Então, você pega uma folha, um papel aí, cobre o seu braço aí, você vai simular o tecido epitelial. E esse tecido ele vai se renovando o tempo inteiro. Então, as células precisam se renovar. Então, elas vão fazendo mitose. Aí elas vão morrendo. Vão surgindo novas. Aí de uma célula surge duas. Então, ela duplica o material genético e produz duas novas. Tá? É uma forma da célula se reproduzir. Então, a sexuada é como se fosse a meiose e a assexuada é a mitose. Não, meiose é um outro lance. Meiose é quando uma única célula produz, no final, 4, com a metade do material genético. Tá? Aí, quando a gente fala em reprodução sexuada em seres que produzem gônadas, produzem gametas, aí é meiose. Aí é um outro lance. É outra situação. Mas a gente não pode misturar meiose aqui, não. Tranquilão, galera? Entenderam tudo aí? Como é que é o nome daquele material genético que tá todo juntinho ali dentro da célula? Ó, mano. Material genético. Esse de laranja aí, que tá todo juntinho. Qual, isso aqui? Aí, sim. Heterocromatina, patrão. Heterocromatina. Beleza. Vou anotar. E se eu cobrar, eu falo, ó, avisa isso aí. Heterocromatina. Ela está o quê? Na forma ativa ou inativa? Inativa. Inativa. E aqui eu tenho a eukromatina. Está na forma ativa. Olha aí. Bactérias é um assunto muito cobrado. Vocês estudaram, ficaram de estudar em dupla, bacteriose ou foi viroses? Bacteriose. Vamos trabalhar aqui as bacteriosas? Que horas aí? Eu acho que já... Deixa eu ver aqui. 10h25. Ainda tem tempo. É que eu tenho reunião às 10h30. Ah, Eu tenho reunião às 10h30. Mas, ó, então vamos revisar a aula de hoje. Então, a gente viu o que aqui? A gente viu as características gerais, né, das bactérias. Então, as características gerais, elas são seres procariontes, unicelulares, fotossintetizantes, fermentadores. O que mais? heterotróficos ou autotróficos. Autotrófico ou heterotróficos, tá? Compositores. Se encaixa em 2 domínios, arquia e eubactéria. Falando dos domínios, então temos as arques, as eubactérias. As arqueobactérias são seres extremófilos, né? Vivem em situações extremas. Termófilas, halófitas, metanogênicos. Exatamente. E aí temos as eubactérias, coco, bacilo, vírgula, Vibiriões, né? Tem um monte. Eu vou passar depois, eu tô com um link aqui de um livro de microbiologia, cara. É o Tórtora, tá em PDF. Cara, é muito bom esse livro, muito bom. É muito bom mesmo. Bota lá no Classroom. Eu vou colocar para vocês. Esse livro é top. É onde eu tiro informações ali, alguns assuntos que dá para trabalhar para vocês. Então eu pego e jogo, entendeu? Nas aulas. É muito bom. É o Tórtora. Eu comprei, nem vou falar onde eu comprei aqui, senão vai dar problema, entendeu? Mas bora finalizar então nossa aula aqui? Só uma pergunta. A sarcina é um coco? A sarcina? Isso, é um coco em formato de cubo, certo? Forma meio que um cubo, não é isso? É porque assim, existem outras, a gente tá falando aqui nível médio, entendeu, cara? Você tá Não, vendo sei. aí? Não, mas é porque. Mas isso consta no material, sarcina. Tá, as sarcinas, né?
Eu acho que ela se enquadra, não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu vou dar uma pesquisada depois. Pesquisa aí pra gente, próxima aula. Tá. Pessoal, valeu. Eu acho que produzimos bastante aqui, né? Foi legal. O ambiente aqui acho que está ajudando nesse momento de quarentena aí. Então, a recomendação é a gente ficar em casa mesmo. Vamos seguir o protocolo aí, seguir as determinações aí, né? Pessoal, aí que a gente volte para a sala. Mas foi um prazer, tá? Beijão aí para vocês aí, um abraço para os meninos. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Sucesso aí para vocês. Estudem. Tchau, bom final de semana. Tchau. Valeu. Bom final de Abração. semana. Até mais. Tchau. Falou. Até mais. Manda o PDF. Vou mandar o PDF. Agora, anexa lá no Classroom. Vou mandar. Falou. Falou.